A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos estudar a lição de número 8 da classe juvenis, que será ministrada no dia 24 de agosto de 2025. O título é Absalão, o alto preço da vingança. Segundo Samuel 14, versículo 25, diz assim: Não havia, porém, em todo o Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. Falaremos deste homem que foi desobediente, que foi revoltoso contra o seu próprio pai, causando um grande problema ali, tanto para o rei, para a sua vida também, Absalão, quanto para o povo. Mas nós vamos entrar na lição e entenderemos mais sobre esta história e nos lembrará de um tema muito importante que é vingança. A vingança, devemos lembrar aos nossos alunos que a vingança é do Senhor através deste ensinamento. A leitura bíblica em classe que o professor realizará em sala de aula se encontra em 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 ao 12, 2 Samuel 13, 28 e 29, 2 Samuel 18, 9, 10, 14 e 15. Então nós temos aqui também objetivos para ficarmos atentos em sala de aula e só lembrando que sempre tem uma dinâmica ao final da aula para o professor realizar juntamente com seus alunos em sala de aula. Os objetivos: apresentar os acontecimentos que marcaram a vida de Absalão, entender que os sentimentos negativos retidos o levaram à ruína, dimensionar o alto preço cobrado pela vingança. Então este é o tema principal, vingança. Esta é a palavra-chave do nosso estudo de hoje, da nossa lição, essa questão da vingança. Nós devemos ensinar os nossos alunos a respeito disso, sabendo que muitas das vezes eles são confrontados e é natural do homem querer dar o troco. Mas Jesus, ele ensina diferente, ele ensina a darmos a outra face, ou seja, agimos com humildade, com temperança, com domínio próprio, isso que todo cristão deve ter, inclusive os nossos alunos, ainda mais se levarmos em conta a faixa etária, essa questão da impulsividade do aluno, né, do adolescente, do juvenil, é a questão da imaturidade. Então tudo isso nós falaremos alertando aos nossos alunos, e isso nós, através da vida de Absalão, é que nós aplicaremos isso nos ensinamentos aos nossos adolescentes, nossos juvenis. Então vamos lá, quem era Absalão? Absalão foi o terceiro filho do rei Davi, então esse grande homem de Deus, o rei Davi, Absalão era o terceiro filho dele. A mãe de Absalão se chamava Maaca e era filha de Talmai, rei de Gesur. Gesur, uma cidade distante, um pouco distante de Jerusalém. Essa mulher era originária de uma região dos arameus, era um povo diferente dos judeus. Provavelmente foi um casamento político. Um casamento político era muito comum à época e às vezes até nos dias de hoje ainda acontece. Isso para fortalecer os governos, os reinos, é um costume, né? É um costume muito do antepassado. Então, esta era a mãe de Absalão, Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus. Absalão, ele aparece no relato bíblico tendo destaque por sua beleza, né? Assim como Saul também se destacou por sua beleza, imponência, força, agora Absalão se destaca pela sua beleza. Mas nós vamos ver que Absalão ficou somente na beleza, né? Na beleza física. E embora o significado do nome de Absalão seja meu pai é paz, esse é o nome, o significado de Absalão, não houve paz na vida de Absalão e tampouco na vida do seu próprio pai, referente ao amor de Absalão, porque ele deveria amar o seu pai, mas pelo contrário, ele se revoltou contra o seu pai, tentando tirar o seu reinado, tentando tomar o seu reino, tentando, né, acabou por um tempo tomando ali parte do povo. O povo começou a confiar nas palavras de Absalão. É importante, então, nós chamarmos a atenção aqui dos nossos alunos a questão da obediência aos pais, independente das circunstâncias, da situação, daquilo que está se passando dentro do seu lar, a importância de obedecer os pais. E sempre, o problema que houver, colocar aos pés do Senhor, entender que Deus está cuidando, que Deus, ele é o provedor, que ele sabe o melhor para a vida de cada um dos nossos alunos, de cada um, inclusive também dos próprios pais. Essa questão da obediência deve ser marcante na vida de todo juvenil cristão, de todo adolescente cristão, toda criança cristã. Esta é uma das instruções, é a instrução que é principal para quem
já é servo do Senhor para ter uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada. A questão da obediência a Deus, obediência aos pais é importantíssimo. Em Efésios 6 fala para os filhos, né? Vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais. É um mandamento que o Senhor, Ele garante que abençoará. Leia Efésios 6 assim que possível também, para que os filhos lembrem dessa questão da obediência. 2. Assassino rebelde. 2 eventos principais marcaram a história de Absalão. Então, 2 eventos, quais? O assassinato de meu irmão Amnon e a rebelião contra o rei Davi, o seu próprio pai. Então, ele assassinou o próprio irmão Amnon. Amnon, ele se deitou com a irmã Tamar. E isso fez com que Absalão suprisse um ódio grande por ele, porque ele violou, ele abusou da própria irmã. Então, havia ali 3 irmãos, né? Amnon, Absalão, Tamar, e Amnon, ele abusou da irmã deles ali, né, no caso. Então Absalão ficou revoltado com a situação. E o outro episódio é a rebelião contra o seu pai, o rei Davi, que nós vamos a fundo aqui nessa história. Ambos os eventos estão diretamente relacionados com as consequências anunciadas pelo Senhor através do profeta Natã a Davi. Davi, ele adulterou com Batseba, ele pecou, e nesta trama ele assassinou o marido de Batseba. Após o adultério, ele mandou que colocasse Urias ali no fronte de guerra para que ele pudesse morrer, abandonando ele à morte, abandonando ele no fronte de guerra. Assim aconteceu, Urias morreu, foi assassinado, né? morreu em guerra, em peleja, e assim ele pôde se casar com Batseba. Então este foi um pecado gravíssimo, com graves consequências. Deus, ele deu a consequência devida ao erro de Davi, e essa era uma das consequências que o Senhor havia avisado que Davi passaria. Então, na ocasião, Deus anunciou que o pecado de Davi teria 3 consequências. 3 consequências. Esse pecado terrível. O seu filho, com Batseba, morreria. Nós vemos essa história ali, até que nós, muitas das vezes, né, é muito citado, essa questão de Davi ter perdido seu filho e mesmo assim ele se levantar e adorar ao Senhor. Essa questão mostra o amor de Davi a Deus, mesmo errando, mesmo pecando, que é comum a todos nós. Somos pecadores, é comum também essa questão de sermos pecadores, né? De buscarmos fazer o melhor. Isso é o diferencial do cristão, de buscarmos não errar, mas erramos. Esta é a natureza humana. Então ele voltou aos pés do Senhor imediatamente. E a outra consequência seria: a espada não se apartaria de sua casa. A espada não se apartou da casa de Davi, e aí está, né, Absalão demonstrando isso, deixando isso bem claro, e também alguém da sua própria casa tomaria suas concubinas diante de todo o povo. Foi o que Absalão fez. Os 2 últimos juízos, então, foram os que Absalão teve participação direta. 2.1. Meus irmãos, deixe o seu like, se inscreve no canal, nos ajuda aí com este empenho para que essa palavra chegue a mais pessoas e mais pessoas conheçam do amor de Deus. Amém? 2.1. Assassino. Absalão era irmão de Tamar, uma mulher dotada de uma beleza singular. Então Tamar era uma moça bonita. Essa beleza atraiu a atenção do seu meio-irmão Amnon. E o que ele fez? Ele violentou a sua meio-irmã. Isso está em 2 Samuel 13, 1 ao 15. E Davi ficou revoltado. Lógico, Davi era o pai. E ele ficou revoltado com este acontecimento. Porém, Davi não puniu. Davi viu o problema e não tratou. Esse é um problema. Esse é algo seríssimo. Problemas devem ser tratados, devem ser sanados com a devida proporção, com a devida consequência, com a punição que seja. Mas é necessário que não seja ignorado, porque se ignora, provavelmente a pessoa vai repetir o erro ou ocasionará outros tipos de erro. Mas certo é que não se deve ignorar um problema. Isso tanto se aplica para a nossa vida espiritual, a nossa vida em família, a nossa vida na igreja, em todas as ocasiões. Nunca ignore os problemas. Devemos lembrar os nossos alunos de não ignorar os problemas, mesmo que muitas das vezes nós não vamos agir, mas colocaremos nas mãos do Senhor. A nossa ação será colocar nas mãos do Senhor para que Ele dê a providência. Em algumas situações é necessária a nossa ação diretamente ao problema, mas nós podemos sempre interceder ao Pai, mas nunca deixar de lado o problema. E que Davi, ele deixou muitos seus filhos abandonados. Ele tinha ali as suas guerras, suas pelejas, foi um grande rei de Israel, mas ele teve um problema seríssimo quanto à questão do trato com a sua família. Inclusive nós podemos ver que ele não tratou bem a Mical, e Mical, o casamento dele com Mical foi de
foi por água abaixo. O casamento ele foi diminuindo, né? Foi diminuindo o amor ali, foi diminuindo a intimidade. Então Davi ele ficou irado, porém ele não tomou providência. E, portanto, Absalão ele nutriu um ódio pelo que havia sido feito com a sua irmã, até que 2 anos mais tarde ele pôs em prática um plano de vingança que resultou na morte de Amnon. Então ele matou Amnon, matou o seu irmão, matou. É incrível, né? A consequência disso, do erro de Davi, os acontecimentos sucederam dentro do seu próprio lar. E isso é com certeza trágico, triste. Seu filho morreu ali da gravidez com Batseba, e depois também essa questão do abuso da sua filha, a questão do assassinato do seu filho, e também nós vamos ver o fim trágico de Absalão. Que terrível a situação que Davi enfrentou. Então esse acontecimento encheu o rei Davi de tristeza e desgosto, fazendo com que Absalão fugisse para o território de Gesur, onde o seu avô morava. O avô por parte da sua mãe, que nós vemos aqui logo no início, chamada Maaca. Então ele fugiu para essa cidade chamada Gesur, a região dos arameus. 2.2 Rebelde. Depois de retornar a Israel, depois de 3 anos, Absalão conspirou e se rebelou contra seu pai, dando início a um verdadeiro motim contra o reinado de Davi. Ele espalhou informações falsas e fez com que o povo buscasse então Absalão, enganando ao povo, falando que Davi não trataria os seus problemas porque Davi era cheio de trabalho, Então ele foi mentindo ali, criando situações para que as pessoas pudessem acreditar que ele era o melhor para Israel. Então ele conseguiu conquistar a confiança dos homens de Israel. O pedido feito a seu pai para ir a Hebron foi o ápice dessa trama maligna. Lá ele estabeleceu o seu reinado e sua oposição a seu pai. Então ele tentou levar Davi, chamou o povo, né, convocou o povo, inclusive Davi, falando que em Hebron, ali ele poderia apresentar uma solução para o povo. Mas Davi já estava entendendo qual era a posição de seu filho, então Davi fugiu de Jerusalém. E foi sob esse contexto que se concretizou a última consequência do pecado de Davi, anunciada pelo profeta Natã. Absalão possuiu as concubinas do rei numa tenda no terraço do palácio perante os olhos de todo o povo. Este foi o fim, então, dessa trama de Absalão. Esta última consequência, Absalão, ele se deitou com as concubinas de seu pai. Isto no caso aqui, aconteceu o que o profeta Natã profetizou a respeito da consequência, né, da tragédia do pecado de Davi. 3. Tragédia anunciada, a morte de Absalão. Os exércitos de Absalão e Davi se encontraram e pelejaram na floresta de Efraim, e os soldados de Davi saíram vitoriosos. Nessa peleja, Davi venceu. Deus abençoou a Davi, Davi venceu esta batalha. Porém, durante essa batalha, Absalão, ele estava montado em sua mula, e quando cavalgava com seus longos cabelos, seus cabelos se enroscaram em uma árvore. Que história, né? Os cabelos de Absalão se enroscaram nos galhos de uma árvore. E ao saber disso, Joabe, que era o escudeiro, que era um guerreiro, né, valoroso de Davi, ele, contrariando as ordens do próprio rei Davi, que Davi falou que não matasse Absalão, mas Joabe matou. Ele transpassou o coração de Absalão com 3 dardos. Outros 10 escudeiros de Joabe cercaram Absalão e terminaram de executar Absalão de uma forma covarde. Certamente os guerreiros de Davi, eles estavam incomodados com a posição de Absalão, com a revolta de Absalão, e eles ignoraram aquilo que Davi havia falado, então assassinaram Absalão. Este foi o fim de Absalão. Esta consequência também, obviamente que o pecado trouxe consequências para dentro da casa de Davi, mas Absalão poderia agir de forma diferente. Isso, ele deveria ter o entendimento que Deus, da obediência ao Senhor, mas ele não teve esse entendimento, portanto, ele continuou em pecado e o seu fim foi trágico, porque o fim de quem vive em pecado é realmente tragédia. Tragédia anunciada, como é o título aqui, né? Para quem vive na vida de pecaminosidade, fazendo a vontade do inimigo, vivendo as vontades do mundo, aí, do que o mundo impõe, principalmente aos nossos alunos aí, que está o mundo cheio de imposições, cheio de situações embaraçosas para fazer com que eles pequem. O fim será trágico. A tragédia é anunciada e nós podemos afirmar isso, porque esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante isso. 4. A vingança nunca é plena. A tragédia na vida do jovem Absalão estava anunciada. A lei da semeadura é infalível, né? O que semear, ou seja, aquilo que eu plantar, eu vou colher. Aquilo que se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Não queira plantar feijão e colher milho. Não é assim que funciona com
aquilo que é do Senhor. Aquilo que semear também ceifará. Não é opcional. O que é opcional é a atitude a se tomar. As atitudes são opcionais. Errar ou não. Isto aí é opcional a nós, aos nossos alunos. Mas a consequência ela é infalível. Ela é infalível. Ela virá. Plantou feijão, vai colher feijão. Plantou maldade, vai colher problema. Plantou bênção, plantou amor, vai colher bênção, frutos. É assim que é. Então, esta é a palavra de Deus. E nós vemos que Absalão, ele cavou um poço fundo, tentou matar o seu próprio pai, mas ele que acabou morrendo. Que fim trágico foi o de Absalão. 4.1 diz que a vingança não tem valor, mas exige um alto preço. A vingança não foi nem nunca será plena, pois ela rouba das pessoas a capacidade de serem a imagem e semelhança do seu Criador, em amor e perdão. Deus, ele nos chamou para transformar, ele nos transformou, ele nos resgatou do mundo onde vivíamos em pecado. E agora ele quer nos fazer a sua imagem e semelhança, cheio de amor, cheio de paz, cheio de bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio, paz, o perdão, né? Liberar perdão, isso que provém do próprio Deus, porque imagina se Deus não perdoasse os nossos erros, onde estaríamos? Estaríamos mortos em pecado, a palavra de Deus assim afirma. Mas Deus, ele quer fazer-nos a imagem e semelhança. E a vingança não é uma característica do nosso Deus, não é uma atribuição do seu poder maravilhoso. Esta é a atribuição do próprio Deus, perdão, perdoar. Esta é a atribuição que ele tem e deseja que possamos ser iguais também e que possamos agir com misericórdia, como ele agiu conosco. Se ele agiu conosco, porque nós não agiremos com os nossos irmãos. Então aqui, fechando, a vingança oferece uma falsa promessa de preenchimento. A pessoa, por exemplo, passou por um problema sério e ela quer devolver. E ao devolver, a sensação ali de vingança pode até ser que tenha ali, né, retribuir aquilo que foi feito. Então agora está empate, digamos assim. Mas aí tem a consequência do seu ato. E aí está o problema. A ilusão é de que trará cura, trará paz, mas poderá trazer muito mais problemas, certamente trará mais problemas e a consequência será gravíssima. Então nós devemos perdoar. Pode até haver uma breve satisfação, mas cobra um preço demasiadamente alto por essa ilusória e tão passageira sensação. A sensação é passageira, o problema muitas das vezes não o que a pessoa fez, o mal que a pessoa cometeu contra nós, pode ser que nunca tenha um resultado, uma solução. Então, dependendo da perca, dependendo do problema que foi ocasionado, pode ser que não tenha retorno. E a pessoa se vinga, mas o problema continua ali. Vamos apontar, por exemplo, se acontece a morte de alguém. Essa pessoa foi morta de forma injusta ali, que acontece muito no nosso país, infelizmente, por causa da violência. E às vezes a pessoa vinga. Mas a pessoa que perdeu a vida, ela não vai voltar. Ela não volta. Mas quem cometeu a vingança vai ser preso ou vai ser morto, porque aí pode ser que outras pessoas venham vingar a morte de outra pessoa ali que cometeu o primeiro homicídio. Então, isso fora da mente, né? A perturbação, são situações que realmente não valem a pena. A vingança, nós citamos aqui um exemplo bem, né, grave, mas que infelizmente faz parte, né, da nossa vivência aqui, principalmente na Terra, no geral, mas no Brasil sabemos que é um país violento e a vingança ela é um problema seríssimo e nossos alunos devem ser diferentes. Lembraremos aos nossos alunos que a vingança pertence ao Senhor e isso eu separei a referência aqui que fala sobre a vingança, mas são tantos rascunhos aqui, mas certo é que a vingança ela provém de Deus. Deus vingará os seus. Deus cuidará de dar o devido retorno para cada uma das ações das pessoas que vivem fazendo maldade. Que Deus abençoe em nome de Jesus e nós possamos ter esse entendimento. Vamos aqui para a dinâmica. Uma dinâmica bem legal para o professor realizar em sala de aula. O título da dinâmica é o peso da vingança. O objetivo é mostrar que guardar ódio ou vingança pesa sobre quem sente e perdoar libera. Libera o perdão, libera o coração para que Deus possa agir. O material, papel e caneta e uma bola ou objeto pequeno que possa ser passado adiante na roda. Vamos fazer a roda e esse objeto poderá ser passado. Cada um terá a sua vez
de acordo com o que passa a bola adiante. Então, vamos aqui para entender melhor. Explique que muitas vezes guardamos mágoas e queremos vingança, mas isso prejudica mais a nós mesmos do que a pessoa que nos ofendeu. Às vezes a pessoa ofendida não está nem sabendo que ofendeu, porque nós erramos, nós falhamos na nossa caminhada e às vezes não entendemos, nem percebemos o nosso erro e guardamos a mágoa. E quando guardamos a mágoa, isso impede a presença de Deus. E sem a presença de Deus é impossível ao homem viver. Então, a atividade será a seguinte: cada participante vai escrever uma situação em que sentiu vontade de se vingar em um pedaço de papel. Por exemplo, o fulano me atingiu lá no futebol, então agora eu quero vingar porque doeu demais. Então é a vingança, e isso é uma situação que ele viveu ou uma situação que ele ainda está aguardando o momento para dar o troco, mas nós vamos entender, nós sabemos que isso não é a vontade de Deus. Então, em seguida, todos sentam-se em círculo e um participante segura a bola e diz: esta é a vingança que eu carrego, e passa adiante. Passa adiante a vingança, a bola, para que a pessoa relate a vingança que ela tem em seu coração ou que sentiu. Então ela passa a bola a outra pessoa contando rapidamente como se sentiu. Cada pessoa que recebe a bola vai percebendo o peso da vingança. Depois que todos falarem, jogue fora os papéis ou rasgue-os, simbolizando liberação e perdão. Leia em Romanos 12, 19 ou Deuteronômio 32, 35. Por exemplo, a mim pertence a vingança e a retribuição. Este era o versículo que eu queria encontrar. O seu pé cairá, porque o dia da sua calamidade está próximo. Explique que Deus cuida da justiça e não precisamos carregar o peso da vingança. Deus, Ele é o nosso, Ele é quem vinga, Ele é quem dá o retorno necessário para cada mal que foi acometido contra nós. E Ele cuida da sua igreja, Ele cuida dos seus filhos. Então, a conclusão para a reflexão: então, o professor conversa com os seus alunos que eles devem perdoar, deixar Deus agir. Isto é libertador. Incentiva os participantes a praticar o perdão no dia a dia. Jesus, ele ensinou que deve perdoar quantas vezes for necessário, através do ensinamento lá de 70 vezes 7. Na verdade, Jesus estava dizendo que é necessário perdoar quantas vezes for preciso. É exatamente a forma que devemos agir. Essa dinâmica é para reflexão e quem sabe ali vai morrer um sentimento de vingança que alguns dos nossos alunos pudessem estar carregando, que seja liberto em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Então, até a próxima aula, meus amados irmãos.